Mas aqui no Brasil e no mundo, a língua número 1 do business world é o inglês. Então a gente precisa ter isso em mente, que o inglês, ele é o meio, ele não é o fim. O mais importante é eu conseguir me comunicar. Isso não significa que eu vou falar de qualquer jeito e tá tudo bem. Não, é um processo de melhoria contínua. A gente vai buscando sempre melhorar. E tem uma coisa que eu gosto de falar para os meus alunos, que é o seguinte: você foi contratado para sua empresa, não foi pelo inglês que você foi contratado por um conjunto de habilidades, de hard skills e de soft skills. Então é toda uma jornada, a não ser que você seja um professor de inglês, você é contratado pelo seu inglês também. Mas aí sim o inglês tem um destaque maior. Mas você é contratado para uma função, numa empresa, não é pelo inglês. A primeira coisa não é pelo inglês, eles te exigem inglês para você conseguir se comunicar. Mas o inglês não é mais importante do que as outras habilidades. É uma habilidade importante, mas não é só pelo inglês que você é contratado. Você é contratado pelo conjunto. E aí, com esse conjunto de habilidades que você tem, tanto de hard skills, de treinamento, de cursos que você já fez, faculdade, MBA, pós-graduação, o inglês entra aí, no hard skill, mais os soft skills. Então você é um líder, você é um bom comunicador, você é um exemplo para as pessoas, você tem uma boa ética de trabalho, soft skills. Então é esse o conjunto que vai levar você para ser contratado. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Fala Inglês com Segurança. Aqui você vai aprender comigo como perder o medo de falar inglês no trabalho com um método 6 vezes mais rápido. Eu sou a Teacher Teresa e hoje nós vamos falar justamente sobre isso nesse episódio. Como perder o medo de falar inglês no trabalho. Há alguns anos eu estava dando um curso de imersão presencial junto com o Teacher Sam e a gente teve um aluno que falou pra gente num dos primeiros dias do curso. Ele falou que, poxa, eu queria tanto falar inglês no trabalho, mas eu não posso porque eu represento a minha empresa. E se eu usar esse inglês que eu tenho hoje, ele estava no começo do curso, eu vou envergonhar a minha empresa, eu vou envergonhar o nome da minha empresa. Essa frase desse aluno marcou muito a gente, me marcou muito e marcou o Teacher Sam muito também. Porque o que estava por trás dessa frase do nosso aluno? O medo. Né? O medo de representar mal a empresa, o medo dele ser um porta-voz da empresa e fazer a empresa passar vergonha por causa do inglês dele, né? Medo é um sentimento comum. Todos nós temos medo, todos nós compartilhamos desse sentimento do medo. Só que esse sentimento, o medo, ele é uma coisa natural. E o medo serve para quê? Para proteger a gente. A gente sente medo para a gente não se colocar numa situação de perigo, numa situação de risco, né? Quando a gente pensa numa criança com 1 aninho, 1 ano e meio, o que mãe e pai, o que a gente fica fazendo? A gente fica correndo atrás do bebê quando ele acabou de aprender a andar. Por quê? Ele não tem medo de nada. Ele quer explorar, essa criança, esse bebê quer explorar. Começou a andar, e o que o bebê faz? Quer pôr o dedinho dele ou dela na tomada, porque não tem medo, não sabe que pode dar choque, e aí a criança não tem medo. Pula de lugares altos, quer escalar, né, quer subir em lugares altos, depois quer pular de lugar alto, enfim. Tantas situações que uma criança pequenininha, com 1 ano, 2 anos, se coloca porque não sente medo. Mas o problema disso também, do medo, é que ao mesmo tempo que protege a gente, pode ser muito maléfico pra gente também. A gente pode ter medos e medos de tantas coisas diferentes. Esse medo produz o que na gente? Ansiedade. Se a gente pensa numa situação que dá muito medo na gente, a gente começa a suar frio, a respiração, a gente começa a ficar mais ofegante, a gente entra naquele modo de fight or flight, né? Ou a gente luta ou a gente foge, tudo por conta do quê? Por conta do medo. Eu mesmo tinha um medo muito grande, vejam só, eu tinha o medo de falar em público. E eu sentia tudo isso que eu descrevi,
era o que eu sentia. Eu estava na faculdade e a gente tinha que fazer uma vez por semana, a gente tinha um encontro dos 4 anos da graduação. Eu sou fonoaudióloga por graduação. E a gente tinha que estudar um caso de algum paciente, então juntava todas as turmas de fono da minha faculdade e alguns alunos tinham que ir lá e apresentar o caso na frente de todos os professores e todos os alunos da graduação. Quando chegou a minha vez de fazer isso, eu fiz isso com uma colega minha. Eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa, que eu comecei a passar mal ali na frente de todo mundo. Eu fiquei pálida, minha mão suando, eu tremia, eu tava ofegante. E quem falou tudo foi a minha amiga. Eu mesma não consegui falar nada. E eu precisava ter falado, não era só pra ela ter falado tudo que a gente precisava ter feito naquele encontro. Então, medo de falar em público é um exemplo que muita gente tem, um dos medos mais comuns que nós temos hoje em dia, mas dá pra melhorar, dá pra a gente fazer diferente. Tanto é que eu tô aqui hoje, né? Esse meu vídeo que eu tô gravando, vocês estão assistindo no YouTube ou vocês estão assistindo, enfim, nas redes sociais. Eu nem sei quantas pessoas que vão me ver vendo esse vídeo, mas eu tô aqui falando para um público, né? Minha imagem tá aqui para você que tá assistindo. Medo a gente pode trabalhar, o medo não é uma coisa que a gente tem que deixar paralisar a gente, né? Medo, ele não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de derrota, necessariamente. Eu me sinto um derrotado, eu sou fraco, poxa vida, eu tenho algum problema porque eu tenho esse medo tão grande, eu tenho tanto medo de abrir minha boca, falar inglês no trabalho, eu sou uma fracassada, eu sou um fracassado, eu sou uma derrotada. Isso não é verdade. O medo faz parte, como eu falei no começo, faz parte da nossa viver, faz parte de ser um ser humano e não significa de forma alguma isso, a derrota, não significa o fracasso. A gente teve uma situação, também falar de outra aluna, também num curso de imersão presencial, primeiro dia de curso, e nós fizemos, eu e o Teacher Sam, nós fizemos uma atividade, uma brincadeira, para uma descontração. A gente aproveitou o conteúdo que a gente estava passando para fazer uma brincadeira. E quando chegou a vez dessa nossa aluna, dela participar da brincadeira, ela olhou pra gente, saiu da sala e chorando, e saiu, e foi embora. Eu fui lá, eu conversei com ela, e aí a gente começou a falar bastante o que tá acontecendo, e ela, conversando com calma, ela foi me contando de uma experiência que ela tinha vivido quando ela era criança, que tinha sido muito traumático, relacionado com o jogo, com brincadeira. Então, nós conversamos e eu desafiei ela, falei, vamos voltar, vamos tentar de novo, se permita arriscar mais uma vez. E ela se deu essa oportunidade e ela voltou para o curso e ela fez os 30 dias. Hoje ela é uma profissional que viaja para o exterior, dá palestras em inglês. Ela venceu esse medo dela e ela tá muito bem hoje. É um orgulho pra gente quando a gente vê ela fazendo as viagens dela, participando das conferências da área de atuação dela, e ela conseguiu, ela venceu esse desafio que ela tinha. Então, eu dei esse exemplo dessa nossa aluna porque existe como a gente tratar o medo. Existem ferramentas, existem dicas, que é o que eu vou dar para você agora, para você entender que isso tudo dá pra gente resolver, isso dá pra você superar, dá pra você falar inglês com confiança no seu trabalho. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa entender que o medo, independente da situação, ele pode nos alertar, como falei, de um perigo, mas ele também pode ser algo imaginário. Pode ser real o perigo que a gente está para enfrentar, ou pode ser fruto da nossa imaginação. Então, o medo que você tem, por exemplo, de falar inglês no trabalho, ele é real ou ele é um medo imaginário? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, porque o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real, o que é imaginário. Você já se pegou? Eu já, tá? Eu vou dar aqui meu exemplo, que eu já me peguei, não foi nenhuma nem duas vezes fazendo isso.
Uma situação que você começa a imaginar e você pensa numa coisa muito ruim que pode acontecer com você ou pode acontecer com algum familiar seu. Você fala, nossa, se acontecer isso, e meu Deus do céu, se acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você está só imaginando, e está pensando, e você se deixa levar pelo seu pensamento. Quando você vê, se a gente não prestar atenção e perceber que é um pensamento que só está trazendo angústia pra gente, a gente começa a se sentir mal. Se a gente deixa a imaginação levar a gente. Já aconteceu isso com você também? Você fica pensando, e se acontecer isso com a minha filha, e aí depois vai acontecer aquilo outro com meu filho, aquilo. Quando a gente vê, chora, só de imaginar, chora. Fica com falta de ar, o coração fica acelerado, a gente se sente muito triste de uma situação completamente imaginária. Mas só que essa imaginação, o cérebro não sabe se está acontecendo mesmo, se é real ou se é imaginário. E produziu sensações muito reais, dá até chorar, dependendo do que até onde a gente vai nesse pensamento, nesse loop de pensamento de coisas ruins, não é verdade? Então, a gente precisa, a primeira coisa, quando a gente tá enfrentando, vem pensamentos de medo, vem pensamentos de pânico, é a gente tentar identificar, isso é real ou isso é imaginário. Então, quando você pensa de falar inglês no trabalho, é real o medo ou é imaginário o medo? Se é imaginário o medo, então o que a gente pode fazer para lidar com isso? Tem algumas coisas que a gente pode fazer. Então a primeira coisa que a gente precisa saber, se esse pensamento, se esse medo é uma situação real de perigo ou se é imaginário. A segunda coisa que é importante fazer, tenta identificar da onde vem esse medo. Nossa, eu tenho muito medo de chegar um americano e eu não vou saber o que falar. Vai me dar um branco, eu não vou conseguir falar. Da onde vem esse medo? Você já passou por essa situação? Você tem algum colega de trabalho que falou que já aconteceu isso com ele? Então, vem da onde? Você já se sentiu ridicularizado em público? Você já teve, isso é triste eu falar isso, mas acontece. Você já teve uma experiência ruim em sala de aula de inglês? Um professor te expôs, um colega de turma riu de você? Alguém já riu de você do seu inglês no seu trabalho? Então, da onde que vem esse medo? Foi uma experiência ruim que você já teve? Ou foi algo que alguém te contou, que aconteceu com ele ou ela e de repente você acha que, putz, vai acontecer comigo também? Já te falaram que você não é capaz? Você não vai conseguir falar inglês? Não vai conseguir abrir a boca para falar inglês? Isso tudo, eu tô tirando essas perguntas porque alunos já me contaram isso. Isso acontece mesmo, de pessoas te depreciarem no trabalho ou até mesmo numa sala de aula, né? Então, faz isso. Se pergunta, da onde é que vem esse meu medo? Por que eu tenho esse medo? E depois, a próxima pergunta que você vai se fazer, do que você tem medo? Então, primeiro é da onde veio esse medo. É porque eu já vivi isso, é porque eu já fui depreciado, já me senti exposto, já me senti exposta. Você conseguiu identificar esse medo? O segundo, do que você tem medo? Você tem medo de dar um branco? Você tem medo de ser exposto? Você tem medo de não conseguir falar perfeito, aquele inglês igual de nativo? Do que é que você tem medo? Tá? E aí, o que a gente faz? É bom nessa hora a gente pensar o que é de pior que pode acontecer comigo se eu abrir minha boca e falar inglês no trabalho. Pensa aí um pouquinho. O que é a mais terrível situação que vai acontecer com você se você tentar, se você abrir sua boca e se você falar inglês no trabalho? Pensou? Então, agora responde essa pergunta. Isso que você pensou do pior cenário possível de você tentar falar inglês no trabalho, é real que isso vai acontecer com você? Tem chance disso acontecer exatamente o que você imaginou? Tem chance disso acontecer mesmo com você no trabalho? A próxima coisa para a gente pensar que é uma verdade importantíssima quando a gente está pensando sobre medo e por que é que eu tenho medo de falar inglês no trabalho, que é
Aceitar que errar faz parte do processo, não é o fim do mundo. Ok? Então, a gente tem que entender uma coisa muito importante. Inglês não é o fim. Inglês é o meio. O inglês você precisa no seu trabalho para quê? Para comunicar, não é o fim. Então, falar o perfeito não é o objetivo principal de você falar inglês no trabalho. O objetivo principal de você falar no inglês no trabalho é você conseguir se comunicar com pessoas do mundo todo. Esse é o objetivo. O inglês só vai te possibilitar, ou o espanhol, ou o francês, se você trabalha numa empresa francesa, enfim. Mas aqui no Brasil e no mundo, a língua número 1 do business world é o inglês. Então a gente precisa ter isso em mente, que o inglês, ele é o meio, ele não é o fim. O mais importante é eu conseguir me comunicar. Isso não significa que eu vou falar de qualquer jeito e tá tudo bem. Não, é um processo de melhoria contínua. A gente vai buscando sempre melhorar. E tem uma coisa que eu gosto de falar para os meus alunos, que é o seguinte: você foi contratado para sua empresa, não foi pelo inglês que você foi contratado por um conjunto de habilidades, de hard skills e de soft skills. Então é toda uma jornada. Ninguém, a não ser que você seja um professor de inglês, você é contratado pelo seu inglês também. Mas aí sim o inglês tem um destaque maior. Mas você é contratado para uma função numa empresa, não é pelo inglês. A primeira coisa não é pelo inglês. Eles te exigem inglês para você conseguir se comunicar. Mas o inglês não é mais importante do que as outras habilidades. É uma habilidade importante, mas não é só pelo inglês que você é contratado. Você é contratado pelo conjunto. E aí, com esse conjunto de habilidades que você tem, tanto de hard skills, de treinamento, de cursos que você já fez, faculdade, MBA, pós-graduação, o inglês entra aí, no hard skill. Mas os soft skills... Então, você é um líder, você é um bom comunicador, você é um exemplo para as pessoas, você tem uma boa ética de trabalho, soft skills. Então, é esse o conjunto que vai levar você para ser contratado, ok? Então, tenha isso em mente. Precisa do inglês para o trabalho, claro, mas você não foi contratado só para isso, só para falar inglês. Você precisa do inglês como ferramenta para fazer tudo aquilo que você precisa fazer, ok? Então isso é muito importante. E aceitar que errar não é o fim do mundo. Se você esquecer uma palavra em inglês, não é o fim do mundo. Se você errar a construção da sentença, também não é um problema gigantesco. É só você corrigir o que você está falando e você continuar na sua comunicação, porque, como eu falei, o inglês é apenas a ferramenta para um objetivo maior, que é a comunicação. Agora, o quinto ponto aqui que eu quero falar para você. Importante quando a gente está falando sobre medo. Cultive pensamentos positivos. Isso é muito importante. A gente falou sobre imaginário, o que é real, o que é imaginário. E se a gente começa a pensar uma coisa muito ruim que pode acontecer com a gente vai começar a se sentir mal, a gente chega até a chorar. E o contrário também é verdadeiro. Então, quando eu começo a cultivar pensamentos bons, quando eu começo a me imaginar falando inglês no trabalho, e eu começo a me imaginar falando bem, falando com segurança, conseguindo me comunicar, conseguindo participar daquela reunião em inglês, conseguindo fazer uma apresentação ou passando por uma entrevista de trabalho em inglês, ao invés de eu ficar cultivando pensamentos negativos, eu começar a cultivar pensamentos positivos. Então, fechar o olho e se imaginar, fazer isso sempre. Imagina o seu sucesso, imagina você fazendo aquela entrevista de trabalho e se sentindo confiante para responder as perguntas em inglês. Se imagina numa apresentação, você está com seus pares, você está com seus chefes, você está numa reunião que tem pessoas de países diferentes e você se imagina fazendo essa apresentação. Se imagina participando de uma reunião em inglês e a sua voz sendo ouvida, você podendo dar a sua opinião em inglês.
Então, isso é um exercício. Da mesma forma que a gente tem os pensamentos negativos, a gente tem também os pensamentos positivos. O cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, se a gente se imaginar fazendo isso tudo, a gente começa a se sentir muito bem. A gente começa a se sentir confiante, a gente começa a se sentir preparado para essas situações todas. Ok? Então, não deixa de fazer isso. Se imagina ali usando essa ferramenta do inglês para você conseguir comunicar tudo o que você quer ou precisa em inglês. O próximo ponto. Prepare-se para situações onde você poderá usar inglês. Então, você está se imaginando, imaginar é importantíssimo, mas você de fato precisa se preparar para essas situações. Então, você precisa participar de um call em inglês. Então você vai se preparar. O que vai ser discutido naquele call? Faz um roteiro. Então você sabe, eu preciso falar isso, isso e isso. Quais são as perguntas que vão te fazer, possivelmente? Podem me perguntar isso, isso e isso. Faz o seu roteiro e treina. Repete. Fala as frases principais que você precisa falar. Treina, repete, fala em inglês. Imagina as perguntas, escreve as respostas, treina. Fala. Treina bastante inglês. Faz isso em casa, faz isso no trabalho durante o dia. Você tem 5 minutinhos, vai lá e faz um roteirinho. Treina, fala 2, 3 frases, vai repetindo. E por que é importante a repetição? A repetição, quando a gente vai, treina um dia, treina 2 dias, treina 3 dias, fica muito mais fácil da gente internalizar a informação. À medida que a gente vai repetindo, o cérebro entende que a informação é importante, ele não vai jogar fora a informação, ele vai guardar essa informação. E quanto mais a gente repete, mais fica consolidada a informação na nossa memória. E aí quando você precisar usar, como está muito bem consolidado na sua memória, você consegue acessar a memória, acessar essa informação muito mais facilmente. Existem estudos que provam isso, que memórias que estão muito bem consolidadas, mesmo quando a gente se sente ansioso, a gente consegue puxar essa memória, a gente consegue se lembrar daquilo que a gente precisa falar. Então, quanto mais você repetir, quanto mais você se preparar, quanto mais você treinar, mesmo estando ansioso, você vai conseguir se lembrar com muito mais facilidade e não vai dar o branco, que todo mundo tem tanto medo. Ah, o gringo vai chegar e vai me dar um branco, mas se você está preparado, se você está treinado, se você está treinando suas frases, a chance de você ter um branco é muito menor, é proporcional. Quanto mais treinado você tá, quanto mais você tá ali envolvido com o inglês que você precisa usar no trabalho, menor é a chance de te dar um branco na hora que você precisar usar o seu inglês, tá? E a última dica que eu dou, importantíssima, é: depois de tudo que eu falei, não fuja mais da oportunidade de usar inglês no trabalho. É isso mesmo. É a mesma coisa de falar em público. Eu falei pra vocês lá no começo o pavor, o pânico que eu tinha de falar em público. E hoje tô aqui, tô gravando vídeo, vocês estão me assistindo. Como que eu fui superando isso? Eu fui me expondo. Eu não parei, eu não me omiti de falar em público. E na minha pós-graduação eu tive uma matéria que era justamente essa. Como perder o medo de falar em público. Eu fui tão feliz, falei, nossa, eu preciso tanto fazer essa matéria. Na primeira aula, a professora deu alguns temas, ela falou, e o mais importante de tudo é treinar. Então, a partir da semana que vem, todo mundo vai fazer uma apresentação, todas as aulas de 5 minutos. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não acredito que é isso, que eu vou ter que fazer as apresentações, todas as aulas, que é assim que eu vou ter que eu tenho para perder meu medo de falar em público. E é verdade. Quando a gente encara esse medo e a gente se dispõe a falar o inglês no trabalho, quando a gente para de fugir da oportunidade de falar o inglês, a gente vê que a gente consegue e a gente vai se sentindo cada vez mais confiante. Isso é muito importante, você sentir cada vez mais confiante. Então, pensamentos positivos, se imagina sendo muito bem sucedido, muito bem sucedida falando inglês em público,
treina bastante. Lembra que errar faz parte, não é o fim do mundo. Se imagina, repete, treina muitas vezes. Lembra que o inglês é a ferramenta, não é o fim, ele é o meio para a comunicação. E você tendo isso tudo, você vai conseguir falar e você vai conseguir usar o seu inglês no trabalho. Não fuja mais das oportunidades que você tem de usar o inglês. Bom, agora que a gente conversou sobre medo, eu dei 7 dicas para você, como você enfrenta esse medo de falar inglês no trabalho. Eu tinha falado sobre um roteiro. Vamos treinar um roteiro então? Esse é um com 4 frases que você pode usar no seu trabalho, pensando em receber um gringo, um nativa do inglês no trabalho, tá bom? Então você vai começar com a primeira frase, que é se apresentando. My name is. Então vamos lá, vamos falar comigo? Meu nome é. My name is. My name is. My name is. My name is. Então, ó, não vamos falar assim, my name is, tá? Fala de uma vez, fala rápido, fala alto, fala com confiança. Isso tudo é muito importante para você se apresentar já com confiança quando chegar esse visitante do exterior na sua empresa, tá? Então vamos de novo comigo. Nada de my name is, ó. My name is, 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 ok? Então, my name is Teresa, my name is Teresa, eu, né? Aí você completa com seu nome, alright? A segunda frase, eu trabalho aqui há tanto tempo. I have worked here for. Vamos de novo? I have worked here. I have worked here for. Eu trabalho aqui há, aí você coloca 1 year, 1 ano, 5 years, 5 anos, tá? Então agora vamos repetir comigo. I have worked here for. I have worked here for. Vamos acelerar? I have worked here for. 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 Então eu trabalho aqui há 4 anos. I have worked here for 4 years. I have worked here for 4 years. Eu trabalho aqui há 6 meses. I have worked here for 6 months. I have worked here for 6 months. Ok? Então, a primeira frase, my name is. A segunda, I have worked here for. Ok? A terceira, eu sou responsável por. I am responsible for. Aí você vai colocar pelo que você é responsável na empresa. O que você faz aí, tá? Você pode listar 1 ou 2 coisas. I'm responsible for. E aqui você vai colocar um verbo. Eu vou me usar aqui de exemplo. Eu sou responsável por ensinar. Então, I'm responsible for teaching. Coloca um ing no final do verbo aqui, tá bom? Então, I'm responsible for. 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 My name is. I have worked here for. I'm responsible for. E a última, eu trabalho neste projeto desde. I've been working on this project since. I've been working on this project since. Vamos de novo? I've been working on this project. I've been working on this project since, que é desde. Eu trabalho nesse projeto desde, alright? Então vamos repetir agora com velocidade. I've been working on this project since. 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 Ok? Do começo. My name is. I have worked here for. I'm responsible for. I've been working on this project since. Alright? Então, eu listei aqui 4 frases que você pode usar como modelo, como um roteiro, isso que a gente chama de roteiro, e você vai encaixando aí o vocabulário que você precisa, e é bom que você já vai treinando o vocabulário que você vai usar no seu trabalho, já vai treinando, colocando nos seus roteiros, ok? Então, como eu disse, imagina, planeja aquilo que é mais comum, aquilo que você mais fala no seu dia a dia no trabalho, pensa sobre isso, faz você as suas frases, traduz para o inglês as frases, repete, treina e não perca a oportunidade de usar o inglês no trabalho, ok? Você seguindo esses passos, eu tenho certeza que você vai começar a falar inglês com mais segurança no seu trabalho, alright?
Thank you for being here with me. Obrigada por estar aqui comigo. Não esquece de você curtir o vídeo aqui e se inscrever no nosso canal, tá bom? See you next time. Bye bye.